Na verdade, quando se apura o último voto, Calbi. E surgiu esse convite feito por Guilherme Coelho para compor chapa com Júlio. É um desafio imenso do ponto de vista de toda a história e trajetória de Júlio. É um motivo assim, de muita satisfação, de muita responsabilidade. Tem uma coisa interessante, Calbi. Em 2014, o Dr. Oswaldo me fez um convite para ser candidato a estadual. Eu estava no segundo ano já do primeiro mandato. E ele me fez um convite, Jean, para ser candidato a estadual. Eu estadual e Guilherme federal. Eu não aceitei, estava ali começando um mandato, talvez muito novo ainda. E ele disse uma coisa interessante. Talvez eu não vá ter mais idade ou tempo para fazer um outro convite. Ou até acompanhar um outro desafio na sua vida. E quis Deus que 10 anos depois surgisse esse convite vindo por Guilherme. Mas foi uma construção com Guilherme, com Lucas. Foi o deputado que eu votei 2 eleições para estadual, a outra para federal. Uma construção com todo o nosso time, com o nosso grupo, né, com os amigos que sempre estiveram em nossa caminhada. A gente construiu, aceitou esse desafio e estamos na caminhada. Na caminhada acreditando que é possível uma Petrolina melhor para todo mundo. Você ainda tem 1 minuto ainda. Então vamos agradecer aqui a presença de Júlio. A gente tem assessor aqui. Está no papel de assessor. Mas, Júlio, Calbi, a gente tem conversado muito sobre Petrolina e esse nosso compromisso de pensar uma cidade que possa ser construída para todo mundo. Onde quer que nasceram ou chegaram. Acredito que a gente não pode só olhar para um lado ou para uma região. Tem que pensar. E, Júlio, a gente tem conversado. É preciso pensar na educação, na saúde, na infraestrutura, no social. A gente não pode olhar aí descaso que está, infelizmente, a gestão. Pronto. Satisfeito? Vamos começar então os temas livres. Deixa ele, né? Começando por. Cadê o microfone? Puxa o microfone pra cá. Começando com o Janco, depois vamos fazer esse jogo assim. Janco, eu, Sinara. Janco, eu, Sinara. Elismar, candidato, existe no Brasil uma cultura que, por exemplo, que o vice é a terceira pessoa depois de ninguém, né? E como é que o senhor vê essa questão? E de que forma que o senhor vai ajudar, caso vocês vençam essa eleição, como é que o senhor vai ajudar Dr. Júlio aí no mandato dele? Já pensa em alguma secretaria? Isso já foi discutido? Como é que o senhor vê essa questão? Jean, que importante a sua pergunta. A nossa participação na chapa de Dr. Júlio Prefeito, a nossa importância já começa na construção de um plano de governo. E a gente tem conversado. É prova disso que a importância dada ao cargo, nós estamos aqui com o candidato a prefeito e o futuro prefeito de Petrolina e o vice, que estamos juntos, do meu lado. Essa questão, se criou essa cultura, infelizmente, mas o que a gente pode afirmar para a Petrolina, para os ouvintes que estão ouvindo aqui, que estão acompanhando nas redes sociais, é que todo o nosso plano de governo está sendo construído junto. E outra coisa, Janco, a gente conhece Petrolina, não só a área central, a periferia, as áreas irrigadas. Como eu falava, nós temos uma extensão territorial de aproximadamente 5.000 km². E a vinda para compor chapa não é simplesmente uma figura do ponto de vista ser figurativa. Pelo contrário, a gente vem para somar, para construir, para ajudar a gestão municipal a desenvolver uma ação voltada para todos. Não foi discutido secretaria, até porque a gente está pronto para a missão. O Júlio tem dito que a gente vai ter um papel importante de conversar com a Câmara, de conversar com outras figuras políticas para pensar uma gestão que leve as ações aos petrolinenses. E aqui a gente aprova de que não vai ter esse cargo apenas para ocupar um espaço, ser apenas uma pessoa figurativa, não. Pelo contrário, a gente vai estar junto trabalhando pela cidade de Petrolina. Você tem mais 1 minuto e meio. Pronto. Jean, com a sua pergunta, e eu estava conversando isso com o Júlio, quando você chega, por exemplo, nesses períodos irrigados, Bebedouro, Maria Tereza, Nilo Coelho, nós temos 3 projetos comunitários como Pedra Grande, Porto de Palha, Muquem, inclusive foram projetos que foram construídos quando o Ranilson foi secretário de Agricultura do governo de Eduardo Campos. E fora as áreas ribeirinhas, Calbi, e o interior, são regiões hoje que estão largadas, abandonadas. Quando a gente faz essa composição, é colocando o nosso nome para poder juntar a cidade. Quando digo juntar a cidade, é que toda a região dessa cidade ela é importante e deve ser importante para a gestão. É importante que a gestão possa estar chegando a cada canto e a cada pessoa
dessas regiões. Hoje nós temos estradas, acessos, que já tem 8 anos que passou uma máquina. Então, quando você tem um vice, quando tem alguém que é proativo, que está do lado para dizer, prefeito, vamos juntos, caminhar junto aqui e construir uma cidade voltada para todos, a gente, com certeza, quem ganha é o petrolinense. 30 segundos, ainda tem 20 segundos. Está satisfeito? Bom, então agora eu vou fazer a pergunta para você. Sou eu agora. Não, é assim. É assim. Ai, começou ele, foi? É. Hoje começou tu, foi? Vamos. Então vamos lá. Elismar Gonçalves, em 2014, eu conversa contigo numa entrevista. Você disse que tinha planos para o homem do sequeiro. E lá naquela época falávamos do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é bancado pelo governo federal. Petrolina recebe até hoje 2 milhões de reais, hoje aumentou esse número, para ajudar as pessoas que trabalham na agricultura familiar. O Janco fez uma pergunta interessante quando ele diz que o vice é sempre visto como a terceira pessoa de senhor ninguém. Então me diga, em caso da chapa vencer, lograr êxito, você poderia ir para uma secretaria específica para cuidar desse homem do campo? Calbem, não houve nenhum tipo de discussão, porque é o seguinte, nós estamos ainda na campanha, né? A montagem de governo, de secretarias é uma outra situação. O que eu posso afirmar é que, estando vice-prefeito, ao lado do Dr. Júlio, prefeito, a gente tem o compromisso de ajudar na gestão, de ser proativo e de contribuir para que essas ações possam chegar ao interior. Você falava agora da questão do PAA. O PAA teve um significado de transformação na vida das pessoas no governo de Júlio. Se você for hoje, por exemplo, na Pedra Grande, é um projeto comunitário que foi criado quando Ranilson foi secretário de Eduardo Campos. A Pedra Grande fica aproximadamente 5, 6 quilômetros de Nova Descoberta. Na época de Júlio, um cidadão, vou dar um exemplo aqui, o nome, Cícero, ele fornecia abóbora, melancia, o que ele produzia na roça dele para o município entregava nas creches, entidades que faziam serviços sociais e que prestam serviços sociais ao município de Petrolina. Hoje acabou. Se você conversar com o homem do campo, com quem faz a agricultura familiar, é o verdadeiro descaso. A gestão, infelizmente, não tem priorizado essas ações para quem produz. Eu estou falando isso do pequeno, do médio, que estava precisando fornecer. Isso teve uma marca muito forte quando o Júlio foi prefeito. Isso vai na Pedra Grande, você vai em outras regiões, já de Sequeiro. Ou seja, infelizmente, isso caiu no descaso, a gestão não tem priorizado. Outra coisa, você falava de 2014, eu tenho projetos de leis, projeto de lei que foi aprovado na Câmara, vários inclusive, pensando em quem está no assentamento, quem está no interior, mas infelizmente a gestão não tem colocado em prática. Muitas vezes é um olhar diferenciado para esses homens, porque é o seguinte, a gente infelizmente tem viveu uma época muito forte, década de 70, 80, e parece que isso hoje tem avançado mais, que é o êxodo rural, porque a gente precisa dar condição de vida para o homem, para a mulher que está no campo, para que ele não precise vir para a cidade, muitas vezes passar uma vida muito mais difícil do que ele está vivendo lá no interior. É preciso que a gestão possa chegar, por exemplo, com água, com estrada, possa fazer um melhoramento genético do rebanho, para que ele possa produzir com qualidade, e isso infelizmente não tem. Você não encontra hoje uma ação da gestão municipal voltada para quem está no campo. Falo campo e falar de Sequeiro. Nem estradas que deveriam fazer esses serviços de reparos não fazem. Tem regiões aí, afirmava que antes, 8 anos sem passar uma máquina. Imagine, o que é primordial para o homem do campo, estrada, a água não chega. Imagine esses arranjos produtivos que deveriam melhorar a vida do homem do campo. A gestão não tem priorizado. Eu falo a gestão atual. Tempo, candidatos, ainda tem 10 segundos. Sinara Marques. Bom dia. Tá ligado aqui, Sérgio? Tá sim. Tá sim. Bom dia, Elismar. Bom dia, meu amigo Dr. Júlio, todos que estão aqui no estúdio, os meninos da mídia. Petrolina tem quase 40% da sua, se não for mais, da sua população em situação de vulnerabilidade, de pobreza, de desigualdade. Então, você, como vice-prefeito do candidato Júlio, qual é o projeto de vocês para tornar Petrolina uma cidade mais humana,
e mais democrática, para que esse desenvolvimento que tanto divulgado nacionalmente, internacionalmente, possa realmente ser sentido por essa grande parcela da população aqui no nosso município. Sinara, muito obrigado pela pergunta. Sinara, que eu acompanho quando ela escrevia para o jornal Gazeta do São Francisco. Justamente. Há muito tempo. Sinara, Júlio tem feito uma fala muito forte. Lógico que Petrolina é indiscutível. Ela é uma terra de prosperidades, de oportunidade, de pessoas que chegam a essa cidade buscando uma oportunidade de vida melhor, de pessoas que saem de vários estados. A gente tem relatos aqui do Piauí, Ceará, do próprio Pernambuco, da Bahia, que vêm buscar aqui a oportunidade de uma vida melhor para você, para a pessoa e para a sua família. Petrolina chega hoje passando já dos 414 mil. 415 mil aproximadamente habitantes. Era meramente uma cidade que era passagem para Juazeiro, hoje é uma terra de oportunidades. Mas é preciso, Sinara, olhar para esses invisíveis. Isso é uma fala que o Júlio tem feito muito forte. Ela não pode ser só uma cidade para uns e outras pessoas que estão às margens, passando dificuldades. E a dificuldade é o seguinte, é a educação que não chega, é a saúde de qualidade que não chega para essas pessoas, é o social que, infelizmente, basta olhar aqui pelo centro a quantidade de pessoas, de moradores de ruas, porque na época de Júlio a gente tinha uma Secretaria de Ação Social que realmente trabalhava, que tinha um olhar para essas pessoas. É preciso, Sinara, isso é um conjunto. Júlio entregou aproximadamente 15 mil casas. Quem entregou 15 mil casas, quem teve um trabalho muito forte no social, capacitando mais de 15 mil jovens, e fez um programa, por exemplo, como Nova Semente, que era um programa de inclusão, tinha a mulher da região, do bairro trabalhando, e sobretudo, você desenvolvendo a educação de crianças, e aí é preciso ressaltar, por exemplo, a formação do intelecto da criança, que está do 0 aos 6 anos. Eu acredito que nós temos as melhores condições, né? Júlio, prefeito, Elismar Vice, o nosso time, e não só por isso, de conhecer de perto, Sinara, essa realidade. Eu vou dar um exemplo aqui, Nova Descoberta, que é um povoado que fica a 45 quilômetros, Nova Descoberta de Petrolina, você conhece muito bem, está vizinho ao Presidente Irrigado de Bebedouro. Nós temos aproximadamente de 8 a 10 mil habitantes. E lá chega toda semana ou todo mês alguém buscando oportunidade de emprego, de uma vida melhor, mas temos pessoas passando dificuldade, ou seja, é o social que não chega para essas pessoas, é uma casa para morar, não tem a condição de pagar muitas vezes um aluguel. Então é preciso que a gestão municipal possa olhar, como diz tão bem Júlio, esses invisíveis que estão às margens dessa prosperidade que é fato em Petrolina, mas que é preciso que a gestão possa fazer a sua parte. Isso é um conjunto. Não é só a educação social, mas sobretudo a saúde, que essas pessoas também não têm acesso. Tempo, candidato, ainda tinha 10 segundos. Janco Moura. Candidato, no programa do candidato Simão Durando, eles estão pegando meio que pesado, assim, criticando a gestão de Dr. Júlio, dizendo que Dr. Júlio atrasava os salários, que Dr. Júlio, as AMES estavam em péssimas condições, dizendo que as novas sementes também eram jogadas e tal. Como é que vocês estão traçando essa questão da resposta, em dar uma resposta ao candidato da coligação de Simão, né? Então, como é que vocês estão pensando em fazer dar essa resposta na mídia para esses ataques? Janco, o desespero já bateu a porta desse povo. Retrato do desespero, eles não diziam antes que não tinha candidato para disputar a eleição. Vem o Dr. Júlio, recebe o chamado do povo. Diziam que não tinha segundo turno. Segundo turno já isso é um caso certo em Petrolina. E agora essa série de fake news. Se tem alguém em Petrolina, e aí pergunta ao servidor público, pergunta ao comerciante, pergunta às empresas de Petrolina, aos fornecedores de Petrolina, quem foi o gestor que sempre teve o pagamento em dia. Foi o ex e futuro prefeito Dr. Júlio. Se tem alguém nessa cidade que foi gestor e sempre teve responsabilidade, pergunta hoje ao professor, pergunta à Guarda Municipal, pergunta a qualquer servidor do município de Petrolina, quem teve um calendário de pagamentos em dias. Foi o Dr. Júlio. Agora eles saíram com essa fake news porque isso é um retrato do desespero. Toda semana, aliás, agora todo dia eles criam um fato, todo dia eles tentam criar uma situação. Fake news.
Eles agora partem para o desespero e começam a espalhar essa mentira. O povo de Petrolina, as pessoas, Janco, de Petrolina, são pessoas sábias. As pessoas vão saber dar a resposta. Eu fui uma fazenda semana passada, inclusive com o Dr. Júlio. E uma senhora lá olhou e disse, olha, eu quero, além de eu ouvir vocês aqui, ter ouvido, eu quero parabenizar pelo nível de campanha que está sendo feito por vocês, Dr. Júlio. É inaceitável a baixaria que eles começam a fazer. É engraçado, é que eles não colocam muito disso no guia deles, no espaço, aí colocam uma série de pessoas que inclusive são cargos para estar compartilhando isso nos grupos de WhatsApp. Cargos, estão lá, foto com o atual gestor e ficam compartilhando esse tipo de fake news. Eu particularmente acredito, conversei isso com o Júlio, estou conversado, e que nós temos que fazer o seguinte, é continuar a nossa campanha propositiva, mostrando a Petrolina de que quem fez AMES, quem fez habitação, quem cuidou do social, quem teve um calendário de pagamentos em dia, pode fazer isso em 2025. Eles inclusive nem podem falar isso porque, se olhar um pouco o passado, o histórico do grupo que eles fazem parte, sabe que aqui tinha comerciantes ou fornecedores que não fornecia ao município porque sabia que não recebia. Então, assim, acho que é uma coisa que precisa ser colocado isso com muita clareza, com muita tranquilidade. Com relação à resposta, o povo de Petrolina vai dar essa resposta nas urnas. Se ainda tem 30 segundos. Tá tranquilo? Tá. Então vamos lá para a minha segunda pergunta. Elismar Gonçalves, massa de manobra, povo evangélicos, eu queria que você respondesse sobre isso. E quero falar sobre as pesquisas. Primeiro, a massa de manobra, que são povo evangélico, que muitos têm usado a Bíblia debaixo do braço, que chegou a época de política, e estão andando direto nas igrejas evangélicas. E a segunda é sobre as pesquisas. Carlos Brito disse ontem que as pesquisas não valem de nada. Como o senhor avalia isso? O senhor tem 3 minutos. Eu vinha ouvindo seu programa, você fez hoje um editorial sobre essa questão de massa de manobra. Acredito que as pessoas são livres, né? O Estado é laico, as pessoas são livres para escolher o caminho político que querem votar o candidato a prefeito, a vereador. Eu volto a dizer, a história de Petrolina ela é uma construção de todos, que aqui nasceram, o que aqui chegaram, independente da crença religiosa que a pessoa tenha que ter na sua vida, na sua família. Eu não compartilho assim. A gente converge de muitas ideias, mas creio que as pessoas são livres para tomarem suas decisões. A gente tem um voto de todas as crenças. Eu gostaria de ter o voto, lógico, de todas as religiões, mas eu discordo de vocês que as pessoas são livres para tomar seu caminho, suas decisões, tal, enfim. Eu não creio que as pessoas cheguem a esse ponto e a esse nível. Eu não quero crer, não acredito. Com relação à questão das pesquisas, é o mesmo retrato de 2012. Pesquisas que diziam que Júlio perdia a eleição, de que estava empatado e não sei o quê. Quando termina a apuração do último voto, Júlio vence a diferença do primeiro para o segundo colocado com aproximadamente 30 mil votos. Então é o seguinte, o que a gente observa é que são as mesmas pessoas, os mesmos blogs, colocando essas pesquisas nas ruas, dizendo às pessoas e tentando induzir, na verdade. Eu volto a dizer, creio que o petrolinense é muito sábio para entender o que já está acontecendo. São pesquisas que aí tentam, na verdade, induzir a essas pessoas que não acontece, que não vai ter, dizendo eles, um segundo turno que já está posto na rua. Pesquisas sérias que foram feitas e divulgadas já apontam. É tanto que, volto aqui a repetir, bateu o desespero à porta desse povo e eles começam agora a fazer ataques de todos os jeitos. Né? É tão grave, Janco e Calbi, Sinara, que Júlio eles fazem um tipo de ofensiva de ataque. A mim, por exemplo, eles já vieram até com um tempo bem pejorativo. Né? É como se alguém do interior não pudesse compor chapa, não pudesse ter um espaço da política. Lá de Nova Descoberta, lá de Bebedouro, nós estamos no 3º mandato, disputei 12, 16 e 20 e foram eleições vitoriosas. Eu acredito que, como é que, por exemplo, aqui a gente teve um prefeito e um vice que foi do interior da região de Rajada, Odaci. As pessoas não têm, acho que querer é só o centro, só uma família que pode ocupar um espaço político de prefeito ou de vice, não. Essa cidade ela é construída por todos, Calbi. Tempo, candidato ainda tinha 10 segundos. Sinara Marques.
Eu fiz uma pesquisa ontem à noite, do sul ao sudeste, do nordeste ao norte, câmaras de vereadores contam com um instrumento chamado emendas impositivas. Você, ao longo desses 3 mandatos, e nesse principalmente atual, tem lutado para que Petrolina, porque tem cidades que Petrolina dá umas 3 ou 4, e que existe esse instrumento, digamos, que foi uma definição em 2015 do Supremo Tribunal Federal e que os parlamentos podem seguir, no caso das câmaras, até 2%, né, priorizando a metade para a questão da saúde. Qual o compromisso que, caso eleito, você tem conversado com o doutor Júlio para que esse instrumento possa existir na próxima legislatura? Senador, eu passei o 2º e o 3º mandato com muita ênfase defendendo a questão das emendas impositivas. Coloquei isso para o Júlio, tenho conversado com ele. É importante que a Câmara de Vereadores ela tenha uma dimensão muito importante para a cidade. Ela não pode ser uma Câmara de subserviência, tem que ser uma Câmara ativa, proativa, para que esteja ajudando a gestão municipal a administrar a cidade de Petrolina. As emendas impositivas, elas são desde 2014, 2015, Isso. salvo engano. Isso. É 2% da receita corrente líquida do ano anterior. Isso. Metade disso tem que ser Tá, para a saúde. O vereador fez a indicação da emenda impositiva lá. Metade disso tem que ser colocada na saúde. Eu acredito o seguinte, que isso é uma disposição nossa de poder conversar com a Câmara e de poder colocar isso em prática. Se você tem um orçamento de uma receita corrente líquida, e é possível você fazer isso. Agora, a verdade é que nós tentamos fazer, a bancada à época do 2º mandato de oposição, inclusive com voto de vereador da situação, mas isso não avançou, não andou, não aconteceu. Eu acredito que se a gente puder discutir, puder avançar com isso, é interessante. Até porque, Calbi, metade disso vai para a saúde. E o seguinte, o que a senhora colocava aqui, isso é um retrato em várias câmaras, em vários municípios pelo país que adotaram. Lógico, você faz um orçamento participativo, construindo, conversando, dialogando naquilo que é possível. Então, assim, sempre foi uma defesa que eu fiz. E se for uma coisa se for um ato, se for uma indicação da emenda que era interessante, eu não vejo. Se for salutar para a gestão, com certeza ela vem contribuir. Você ainda tem 1 minuto e meio. Tá tranquilo? Então vamos lá. Janco vai ler o que vai acontecer agora no 2º bloco. Cada um dos apresentadores para 3 perguntas sobre propostas dos candidatos com temas determinados. Calbi, Educação, Infraestrutura e Desenvolvimento Social. Seguindo o tema, Sinara, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Esportes e Lazer. E Janco, Cultura, Meio Ambiente, Geração de Emprego e Renda. Bom, em relação à cultura, eu vou começar a primeira pergunta. Nessa gestão agora, eu não sei se o senhor está sabendo, candidato, mas foi adiado o Festival Geraldo Azevedo da Canção. Vocês pretendem manter o Festival Geraldo Azevedo da Canção, caso logrem êxito aí no mandato de vocês? E a que atribui a gestão alega que foram questões burocráticas que fizeram com que o festival não fosse realizado essa semana, e sim para daqui lá para o dia 15, mais ou menos, 14, 15 e 16 de novembro. O que é que leva, na visão do senhor, essas questões de adiamentos de eventos que já estavam marcados com antecedência? Como é que o senhor vê essa questão? E principalmente também a questão do artista local. O artista local que se inscreveu para o Festival Geraldo Azevedo da Canção e que vai ter que correr também para se apresentar no Festival 10 de Santos da Canção lá em Juazeiro. Como é que fica a vida desse artista local? Vocês têm um olhar para esses artistas locais? Sua opinião. Janco, a cultura é muito ampla. A cultura é a identidade de uma cidade, é a identidade de um povo. E Petrolina é uma cidade rica de pessoas que fazem cultura, mas infelizmente não têm oportunidade. A semana passada eu recebi essa notícia do adiamento do Festival de Música Geraldo Azevedo, mas que isso é um descaso. E, além disso, o que a gente observa é que a gestão, na verdade, não tem tido um olhar para a cultura. Quando eu falo cultura, gente, é música, é dança, é a oportunidade dessas pessoas terem um apoio, um incentivo da gestão municipal. Você vai, por exemplo, na periferia ou no interior, você tem um celeiro de pessoas que têm uma aptidão pela música,
pela dança, pelo teatro, mas infelizmente isso não tem chegado ao suporte do município. Estou conversando isso muito com o Júlio, inclusive é uma proposta de Júlio, com relação à questão da gente criar centros culturais, e aí você regionaliza esse espaço para que as pessoas possam ter oportunidade. 2 exemplos aqui, Jean. Você pega, por exemplo, uma missa do vaqueiro. É uma tradição, é cultura, é turismo, mas infelizmente você chega lá no interior, vou dar um exemplo, região de Caiçara, fica próximo do Capim, para fazer a missa do vaqueiro, que é cultura, faz há 10, 15, 20 anos. Pergunta à pessoa que está lá, a família, a peleja que é e a humilhação para fazer a missa. Não tem suporte nenhum do município. Pede a um, pede a outro. Agora, quando é no ano da eleição, aí aparece lá para ajudar, para poder estar presente, para poder impor o que foram os que fizeram. Então, a cultura ela é muito mais ampla. O festival é importantíssimo. Acho que é um descaso você pegar, remarcar, mas é além do festival, sabe? Do desrespeito que você teve com esses artistas, mas ela tem que ser mais ampla. O município precisa chegar mais forte na cultura. Porque a cultura é você preservar a identidade e a história do povo de Petrolina. Do museu, que não tem uma atenção, e fora isso, esse suporte a esses artistas que precisam. De quem faz música, de quem faz cultura. Eu vou só pedir permissão a você, para mostrar aqui rapidinho, pedir permissão a você. A mãe, inclusive, autorizou, rapidinho, só para você ver aqui, pegar aqui o celular, uma criança de 9 anos, de Nova Descoberta. Veja o que é a questão da oportunidade. Guilherme, 9 anos, a Escola José Ribeiro, Nova Descoberta. Vou só colocar aqui para vocês verem o que é a questão dele ter a oportunidade. Petrolina fosse como, bora ver comigo! Essa criança está lá em Nova Descoberta, 9 anos. Ou seja, imagine se o município pudesse chegar para dar oportunidade e fomentar esses talentos que estão espalhados pelo município de Petrolina. Pois é. Então vamos lá. Vamos falar de infraestrutura. Um dos maiores problemas do homem do campo, da área de Sequeiro, são as estradas vicinais. E quando chega a época de chuva, sofrem muito. E aí andam pedindo, por favor, nos ajude a fazer com que uma máquina patrulhe esse lugar. Qual é a sua ideia para esse homem do campo não precisar ficar mendigando uma coisa que é direito dele, para ter uma estrada que possa dar acesso, para que possa escoar seus produtos? Qual é a sua ideia para o homem do campo nesse sentido, falando de infraestrutura? Calbi, agora tem candidato a vice dizendo que conhece o município de Petrolina, que sabe dessa necessidade do homem do campo. Infelizmente não compareceu à entrevista, a sabatina, a oportunidade de responder os questionamentos e dizer a Petrolina o que é que pensa, o que é que pode prospectar a Petrolina a partir de 2025. Não compareceu e diz agora que conhece o interior. Nessa mesma situação que você fala das estradas, não é só as estradas. Estradas que estão há 8 anos, como eu falava antes aqui, sem passar um reparo. Adutoras que estão estranguladas, que precisa chegar água. Você tem regiões, Calbi, que ainda está no carro-pipa. É inaceitável. E quando você fala de infraestrutura, foram obras, por exemplo, de pavimentações que foram feitas, ou poucas que foram feitas, que hoje já não existe mais por conta da má qualidade que foi feita essas obras. Falando de infraestrutura, Júlio tem colocado uma coisa muito interessante. É preciso que a Câmara Municipal, a gente vai provocar isso, no sentido de aprovar projeto de lei, Sinara, a qualidade da obra do centro ou da orla tem que ser a mesma de quem está nos perímetros irrigados e quem está no interior. Nós temos acessos que foram feitos, por exemplo, o do Maria Tereza, que está da BR-428, da 407 para 428, a pé 369, 368, excelente qualidade, feito pelo governo do estado. Quando você pega o acesso, por exemplo, do Maria Tereza, péssima qualidade. Pouco tempo já foi feita, está lá deteriorando. Então é preciso que a gestão possa ter zelo com o recurso público, né? E pensar com muita seriedade essa questão da infraestrutura. Não é só a estrada vicinal, mas é qualquer ação que o município possa fazer, venha fazer com zelo e com responsabilidade.
Você ainda tem 40, você ainda tem 1 minuto ainda. Pronto, falando essa questão dos períodos irrigados, Calbi, hoje, até fazer uma referência à governadora Raquel Lira, porque era uma dificuldade, uma peleja para quem produz fazer o escoamento da área agrícola. E ela fez, ligando inclusive a 2 importantes BRs, 428 a 407, inclusive uma sai da região do Pedra Linda, daquela região passando pelo N9. Obras que você precisa conhecer, de excelente qualidade. É preciso que a gestão municipal possa ter responsabilidade e zelo com o dinheiro público. São 30 segundos, eu ainda tinha, mas já que o senhor está satisfeito, Sinara Marques. Elismar, você tem reiteradamente apresentado emendas ao orçamento do município relacionadas à saúde. Você tem dito, inclusive, que tem repetido as emendas porque não têm sido atendidas, né? De fato, a gente entrevista você durante essa parte da apresentação das discussões, né, das emendas, e tem repetido porque não tem sido atendido. Então, eu queria que você listasse as principais que dessas suas emendas, que não foram atendidas, e se você tem essa expectativa, e se você já apresentou elas, para que o candidato Júlio Lócio pudesse, inclusive, né, num curto espaço de tempo, já que são 8 anos, né, que você apresenta emenda que não tem esse retorno. Quais são essas emendas principais e como é que você pretende aí negociar aí se caso eleito, com o prefeito, para que dessa vez, agora como vice-prefeito, consiga, né, colocar em prática? Sinara, não é uma situação difícil, basta ter, na verdade, decisão de gestão, que é o que, infelizmente, não está acontecendo com o atual gestor. O que acontece? Eu fiz uma solicitação, requerimento, e a questão também de emendas para a gestão municipal, solicitando que a gestão municipal pudesse, Calbi, fazer um estudo, no sentido de colocar uma unidade 24 horas, por exemplo, Nova Descoberta, que atende Bebedouro, atende a região, atende assentamentos. Infelizmente, o município nunca deu resposta. E aí, qual a nossa conversa com o Júlio? Júlio fez mais de 20 anos. A gente estuda e tá, né, isso é um pacto, é um compromisso nosso com a Petrolina, construir mais 15 AMs, 5 delas, inclusive, funcionando 24 horas. O que acontece, Sinara? Quem está hoje, por exemplo, no interior, nas áreas irrigadas, Calbi, que vai a unidade de saúde que fecha meio-dia, fecha 1 hora, ele vai para a emergência da UPA ou do trauma buscar um atendimento que muitas vezes poderia ser feito na unidade básica de saúde. O que ocorre? Ele vai para a região de Lagoa Grande, aí você tem, por exemplo, N10, N11, Serra do Pelado, Serra da Santa, Nova Descoberta, vai tudo para essa região, acontece isso muito, tarde e noite. Região, por exemplo, de Atalho, Cuisalina, Caetitu, Baixa Alegre, está indo buscar atendimento em Vila Nova, que fica em dormentes, porque o município não faz o dever de casa, e o dever de casa é atenção primária. Eu vi agora uma fala do prefeito atual falando que, com essa questão do hospital, ele deve saber que a atenção primária é obrigação do município. Né? A média complexidade é obrigação do governo do estado e a alta complexidade é obrigação do governo federal. Ele nem sabe isso, que ele devia fazer pelo menos o papel de casa, que é a atenção primária, e não faz. Basta pegar os dados, isso com Dormentes, com Afrânio e com Lagoa Grande, que vai ter lá a quantidade de pacientes que foram buscar atendimento de saúde que poderiam ser feitos em unidade básica de saúde. Se você chegar hoje, a quantidade de casas de saúde que estão na UPA ou no trauma, você tem uma superlotação e muito deles está devido a isso. Aí é muito fácil você não fazer o papel de casa com atenção primária e jogar a culpa na UPA ou jogar a culpa no hospital de trauma. Por quê? Porque não atende. A unidade fecha 12 horas, 1 hora, muitas vezes. Aí à tarde e noite vai buscar atendimento, exemplo, região Nova Descoberta e Lagoa Grande. Portanto, Sinara, eu não vejo dificuldade nenhuma. A gente tem conversado isso com o Júlio. Inclusive já é um projeto nosso, é um plano de governo para que se faça mais 15 anos e 5 delas funcionando 24 horas. Satisfeito? Segunda pergunta, Janco Moura. Candidato, o senhor fala muito nesse olhar social. E eu gostaria de saber, além de casas, né, casas populares, isso aí a gente já sabe, existem propostas para o povo trabalhador. Eu me refiro àqueles que pegam um ônibus, que acordam cedo lá no João de Deus e que vão para as fruticulturas, para as grandes fazendas daqui de Petrolina. Existe um olhar de vocês para essa população, para aquelas pessoas? Janco, o país hoje, a gente já tem acompanhado relatos, Nordeste, Centro-Oeste, boa parte do país, na verdade, com a dificuldade de mão de obra qualificada.
infelizmente, isso já tem fazendas buscando pessoas para trabalhar na agricultura, na área irrigada, nas áreas irrigadas, em outros municípios. É preciso que a gestão possa contribuir. Nós temos o Sistema S, que tem um significado muito grande, se a gestão for buscar parceria para fazer isso. Por quê? Essas pessoas que estão saindo 5 horas e aí estão perdendo até espaço no trabalho, nessas fazendas, porque não tem, Calbi, uma preparação. Hoje, por exemplo, você tem tido o avanço da tecnologia, você tem lidado com equipamentos cada vez mais tecnológicos e aí você não tem como lidar porque não tem a preparação para isso. Basta avaliar, por exemplo, um pulverizador. Ela vai aplicar o veneno. Se for demais, ele termina perdendo a safra, a produção, ainda causa danos ambientais. Portanto, o município ele pode, Jando, contribuir muito com essa capacitação. Essa capacitação para que melhore a mão de obra de quem vai trabalhar. Tem uma outra situação. Tem muita gente, Calbi, que está trabalhando nas áreas irrigadas, seja Pontal Sul, Bebedouro, Maria Tereza, Nilo Coelho, que poderiam estar trabalhando e morando nessas regiões. Porque lá muitas vezes acontece que até o aluguel é muito mais caro de quem está morando aqui na cidade. Ou seja, é preciso que, além dessa capacitação, a gestão possa chegar com a habitação nessas áreas. Nós levantamos essa bandeira nas falas, nas entrevistas. Agora já tem gente dizendo que o atual gestor que vai fazer 5.000 casas para essas regiões. Tiveram 8 anos e não fizeram. Portanto, além da capacitação, é importante também essa situação das áreas irrigadas chegar com a habitação. Satisfeito? Tem gente mandando abraço. Briana dizendo que o senhor é o dela, o vice que ela ama. E aí depois você fala disso. Vai casar depois daí. É a noiva. É a Aí noiva. se ela não disser isso, ele desmancha o noiva. Ficou vermelho. Ficou vermelhinho agora. Agora sou eu. Agora é Calbi. Nós temos um parque industrial pífio. Nós não temos em Petrolina fábricas para fazer, por exemplo, doce. Nós temos aqui uma fruticultura riquíssima, mas que nós não aproveitamos o que nós temos para a fabricação de doce, para a fabricação de outras coisas, por causa dos impostos de Petrolina, do que acontece pelo ISS daqui é terrivelmente duro, né? E outras cositas más. Qual é a sua ideia, caso seja eleito, conversando com o Júlio, para esses empresários poderem serem atraídos para a Petrolina? Calbi Júlio, inclusive, já iniciou essa conversa com Raquel. É importante essa sua pergunta, porque nós temos agricultura, o comércio, mas precisamos também potencializar a indústria. Inclusive, isso é uma tratativa que Júlio já iniciou. E só para dar um exemplo, nesse contexto que você está colocando aí, a nossa fruta que é exportada, ou ela vai para Salvador, por exemplo, ou ela vai para Pecém, em Fortaleza, no Ceará, não passava pelo SUAP. Uma série de coisas, estruturas, né, taxas portuárias altíssimas, e isso já é uma situação, inclusive, que a governadora já alterou essa situação, já modificou, já melhorou. Porque imagine, sair a fruta daqui, ela tem que ir para Salvador, para Pecém, e não ia para Suape. Mas isso foi uma ação já da governadora, já na conversa com o Júlio, com o próprio Guilherme, tem feito essa defesa da nossa irrigação e quem vai exportar, para que também seja destinado para Suape. Inclusive, essa situação, Calbi, falando de indústria, mas é impossível fazer esse dado aqui, essa informação, nós temos agora nova rota marítima. Antes você tinha aí 45 dias para levar as nossas frutas para a China, caiu agora para 32 dias, 30 dias. Então isso já é um ponto que avança para quem exporta as nossas frutas. Com relação à questão da indústria, se você conversar com qualquer pessoa que tem interesse em colocar uma indústria, média, pequena ou grande, em Petrolina, é essa questão da carga tributária. Isso é uma coisa que o Júlio tem tratado, tem conversado para que a nossa região vire também um atrativo. Eu até acho que a gente precisa melhorar, mas quando você pega esses dados do PIB, da agricultura, do comércio, da indústria, já tem tido uma participação, mas é preciso que a gestão possa apoiar, possa estar incentivando e possa fazer essa ponte, no sentido de provocar o governo do estado de melhorar essa situação e Petrolina virar um bom atrativo também para a indústria ainda mais. Sinara Marques. Elismar, eu queria perguntar a você o seguinte. No governo de Dr. Júlio, teve o fechamento do CEAP
e também o Matadouro, que voltou a ser fechado agora no governo atual do prefeito candidato Simão Duran. São dois importantes instrumentos de desenvolvimento. A gente tem um mercado do produtor que está estrangulado, nem a própria região, a cidade de Juazeiro não está mais comportando. E eu queria saber o seguinte, depois de fechado o CEAP, não foi se construído um centro de abastecimento numa cidade que tem esse potencial todo de agricultura agrícola, que é, né, propagada em todo canto. Então eu queria saber se existe esse compromisso de ter uma política voltada para isso, para se construir uma central de abastecimento, de se desenvolver isso, e também nessa questão do matadouro, qual é essa política que o governo Júlio Lócio, caso seja eleito, tem para esse impasse que vem se arrastando, né, governo a governo. Foi do dele, nessa questão sanitária, e depois agora novamente fechado no atual governo. Sinara, essa questão do matadouro, nós já acompanhamos, inclusive, na Câmara, essa discussão, essa conversa, essa situação toda. O que é que acontece? Houve, na época, uma transferência das pessoas que estavam lá de feirança, inclusive foram para a feira do José Maria, à época. Você tinha prédios que estavam, já áreas que estavam, na verdade, já praticamente abandonadas. Isso era uma conta que estava chegando para o município. E aí houve essa transferência. O que aconteceu? Eles usaram muito isso na campanha de 2016, tiveram 8 anos dizendo que iam fazer novo espaço, que não sei o que, enfim, terminou que o espaço do CEAP terminou virando um espaço de festa. Foi o que aconteceu. Essa situação, por exemplo, do Matadouro, não tem mais menor condições do Matadouro estar onde está, entendeu? Não tem menor condições. É tanto que eles faziam essa defesa e agora a vigilância fechou o Matadouro. Não tem como, a cidade cresceu. E é importante que a gente pense no Matadouro, mas numa nova localização. É tanto que o que eles falaram caiu por terra com a decisão da vigilância sanitária, por estar hoje uma série de condomínios já próximo onde está hoje o Matadouro. Essa questão do CEAP foi construído, por exemplo, o CEAPinho, que é um espaço ali no C3. Basta passar lá para ver como é que está a situação. Abandono, descaso, uma situação difícil. Aí ficam falando isso, ficam renovando essa situação, mas o que é que fizeram com relação a isso? Absolutamente nada, mas é nada mesmo. Passa lá no C3 para você ver a situação que se encontra. Claro que a sua colocação, quando você fala, por exemplo, do mercado produtor, é o segundo do país hoje, né? Realmente estrangulou, está dentro da cidade ali e tal. Claro que a gente precisa também ter esse olhar para a gente, para quem produz. Eu estou falando o seguinte, seja Nilo Coelho, Maria Tereza, Pontal, que está chegando agora, Bebedouro, os 3 perímetros irrigados, que são pequenos, são comunitários, Porto de Palha, Pedra Grande, Muquem, para que a gente possa ter essa atenção. Mas engraçado é que quem tanto falou e fez um carnaval em cima disso, a situação do Matadouro, porque não tinha. Quando se colocava a época, é porque não era só fechar aqui por bem prazer, não. Era uma questão de localização, uma questão de vigilância sanitária. E com relação aos pequenos, as pessoas que estavam no CEAP, elas foram para a feira do Zé Maria. Então, é tanto que hoje você tem um aquecimento. Agora, é preciso também que a gestão tivesse cuidado dessas pessoas, porque lá, inclusive, hoje a gente é uma situação de pessoas que estão lá trabalhando, gerando sua renda, mas a gente vê, infelizmente, uma insegurança que está lá na região que o município não faz o dever de casa. Inclusive com a própria Guarda Municipal, que é importante para o município. Janco Moura. Candidato, caso seja, em relação a essa questão do Matadouro, mas poderia se pensar essa questão, até porque foi inaugurado o Matadouro lá em Dormente, né? Gostaria também de agradecer a audiência dos assessores do prefeito Simão e pedir a ele que ele vá aos debates, né? Que compareça às sabatinas também. Verdade. Que estão aqui na audiência junto com a gente. Mas em relação à pergunta ao senhor, em relação à questão do turismo, né? Petrolina, ela é uma cidade que ela é pujante nessa questão do turismo, né? Especialmente aí com suas, enfim, a sua redondeza tem várias vinícolas e tal, mas para a cidade de Petrolina, para o entorno, por exemplo, existe a proposta aí de vocês fazerem tipo um porto digital lá na ilha, mas será que a Ilha do Fogo ela não comporta também outros atrativos, como passeios e tal?
qual é o olhar que vocês têm em relação à Ilha do Maçangano? Eu sempre estou batendo isso com todos os das sabatinas. A Ilha do Maçangano, a Ilha do Maroto, a Ilha do Rodeadouro. Vocês têm algum projeto de estruturação, mas estruturação física, de requalificação, da melhoria, enfim, de uma ajuda para essas comunidades em relação ao turismo? Jean, importante sua pergunta. Eu acompanhei Júlio numa conversa com a CDL. Várias pessoas estavam lá, comerciantes, e foram lá discussões, por exemplo, essa questão da Ilha do Fogo. Não só de você fazer uma ilha digital, mas também de você poder requalificar aquela área, que seja com acesso, que seja com restaurantes, que seja a questão do banho, e não só a ilha. Quando você fala, por exemplo, da Ilha do Maçangano, ela ganhou um destaque para a questão do samba de véio, inclusive o acesso à época que foi feito, foi na gestão de Júlio Lócio, ex-prefeito, tem uma balsa lá que foi providenciada, inclusive uma solicitação na época de Oswaldo, mas é preciso também olhar, Janco, para outras regiões, não só a Ilha do Fogo, a Ilha do Maçangano. Nós temos movimentos na cidade que precisam ser valorizados ainda mais. Nós temos, por exemplo, Pedrinhas, que é um balneário que infelizmente não tem a gestão dado um olhar que merece aquela região. Nós temos outros pontos de turismo também. Por exemplo, a Festa do Vaqueiro, que é realizada aqui, que é não só um movimento cultural, mas também pode ser um movimento de turismo muito forte, realizada desde 1941. Você imagina até que é de Serrita, né? Exatamente, pode ser um potencial muito grande para a cultura, para o turismo, E infelizmente a gente sabe a dificuldade, sabe que é para fazer essa festa, que é para poder potencializar essa festa. Então, se falando de turismo, nós temos não só a ilha, que pode ser requalificada no sentido de virar uma ilha digital, de oportunidade para os jovens, a própria ilha do Maçangano, mas outros pontos do município de Petrolina que podem também se tornar atrativos ainda mais, desde quando a gestão se coloque à disposição e parceira para poder ajudar nessa construção. Nós temos um potencial muito grande. Os próprios perímetros irrigados são potenciais. Isso está cada vez mais constante, né? As pessoas conhecerem parreirais, essa situação toda. Mas, infelizmente, a gestão não tem potencializado o turismo. Elismar, agora você tem 5 minutos para a sua... minha última. Peraí. Sinara vai fazer a segunda pergunta. Só uma pergunta. Quem fez a pergunta foi você? Foi. Então ela vem assim, ó. Então é você. Sou eu. Você que está comendo sua pergunta. Não, porque ele vai ter 5 minutos, vai ter 55. Mas já tem 9h50. Dá tempo? Então tá bom. Vamos lá. Resposta e despedida. Exatamente, pronto. Vamos falar de Isacolândia. Há um grito, uma grita geral daquele povo em relação à infraestrutura daquele lugar. Né? Não só foi com o prefeito Simão, mas com o Júlio Lócio, com o Odaci, com o Fernando Bezerra, todos gritaram a mesma coisa. Não tem infraestrutura. O que é que o senhor pensa, e caso sendo eleito, o que faria por aquele povo? Cabe uma informação, em Isacolândia, mais da metade do povo e lá das pessoas votavam em Lagoa Grande porque não tinha a atenção do município. Isso mudou quando o Júlio foi prefeito 8 anos. As obras de qualidade que foram feitas, a AME, os acessos às estradas, aí é o seguinte, Alto da Areia, Zé Raio, São Francisco, do outro lado, Manga Nova, Federação, Posto Angico, são assentamentos que estão em torno de Isacolândia e que não tinha atenção. Então, se você pega hoje, por exemplo, uma avenida que foi construída em Isacolândia, inclusive com asfalto, CBUQ e de ótima qualidade, com calçadas de acessibilidade, foi na gestão de Júlio, do ex-prefeito. Portanto, as ações que chegaram a Isacolândia de ótima qualidade, falando do ponto de infraestrutura, foi na gestão dos 8 anos de Júlio. Tanto que isso devolveu, né, digamos assim, e foi realmente a autoestima do povo de Isacolândia, que inclusive fez com que transferisse, trouxesse o voto, né, o seu título de origem para o município de Petrolina, para Isacolândia. Portanto, essa questão de atenção com relação a Isacolândia só teve realmente, Calbi, quando o Júlio foi prefeito. E é uma região importante para o município de Petrolina, Isacolândia, porque você tem Isacolândia, tem assentamentos, por exemplo, até a região chamada Sítio Coelho, que são pessoas, inclusive de origem quilombolas. Né? Aí você pergunta o que é que o município... Exato. O que é que o município tem feito no sentido de poder reconhecer a cultura, o turismo e a atenção a esse povo? Nem o acesso
Nenhuma máquina passa. Você imagina, você precisa conhecer a forma que as pessoas vivem lá e tem essa dificuldade que a gestão municipal possa chegar com atenção. Portanto, quem fez por Isacolândia, que foi Júlio, a gente pode conseguir fazer a partir de 2025. Continue agora sua Não, despedida eu vou final. fazer é a a minha. pergunta, Calbi. Meu Deus do céu, tem você 5 minutos. Não é ela. É Peraí, Sinara. calma aí. Agora vai se despedir. Eu vou Você- perguntar. e eles não, despedem. ele tem que acabar 5 minutos. Não, Ele tem mas eu preciso até perguntar. 55. Se tiver mais uma hora de programa, eu tô aqui. Eu sei pergunto. disso. Não, Beleza. mas não tem pergunta mais não. Você vai Tem agora sim, a minha se pergunta. despedir. Calma. Porque nós Calma, temos eu tenho que tempo. perguntar. Nós temos É a pergunta. tempo. Eu vou Dizem- perguntar. perdendo tempo. Eu vou perguntar. Você... Ela ó, pergunta se despede. Eu vou pronto, perguntar. e eles pergunta dizem- então, seja breve. Sabe, Vamos você lá. hoje parece que veio de maluco. Não, Pode perguntar, não, Sinara. vamos lá. Vou perguntar e a pergunta é ótima para meu querido vereador, né? Ele Que tá foi da aqui. azul, né? Aqui é assim. Aqui a gente é autêntico. Elismar, minha pergunta é sobre esporte e lazer. Eu estive nos projetos irrigados esse final de semana e a gente vê a total falta de infraestrutura dos equipamentos e da falta de áreas de lazer e de esportes que a gente observou, tanto no interior como na área urbana. Qual a política, né, do governo Júlio, caso eleito, né, para justamente fortalecer um calendário esportivo, eventos esportivos e promover de fato o esporte, a cidadania e o lazer na cidade? Sinara, primeiro uma Copa de Integração que possa realmente ser feita como era Não, pode feita na perguntar. época da gestão do Lócio. Outra coisa, os clubes dos bairros que foram Aí você já feitos... pode, só uma observação, você já pode ir para suas considerações depois, viu? Os clubes dos bairros que foram feitos nas vilas dos perímetros irrigados. Basta olhar hoje como é que está a situação. Completo abandono. Não teve manutenção nenhuma. Júlio construiu, inclusive, vários quadros, vários campos iluminados. Inclusive, mais de 17 quadras cobertas que foram feitas. Exemplo, Nova Descoberta é uma, Vila Aparecida, que fica próximo ao N11, é outra. Foram mais de 17. Quem fez, consegue fazer mais com certeza. Mas acho que além disso, Júlio tem uma ideia, a gente tem construído isso muito junto, que agora os campos sintéticos, né, são práticos e até a manutenção, Calbi, não é... Leva água. Não. Outra coisa, exatamente, porque é o seguinte, já foram feitas as quadras cobertas, vai fazer mais claro, foram feitos campos iluminados. Mas essa questão dos campos sintéticos é retada essa ideia. O espaço, né, o que ocupa é menor, enfim, então acredito que isso possa ser um grande avanço. E aí, Sinara, contribuir para que dê a oportunidade ao jovem dele praticar esporte. Porque a gente só fala nisso, fica falando, mas o que se cria de oportunidade, né, para os jovens? Então, o esporte é um caminho importante para a prática e tirar isso muitas vezes do caminho da droga, da bebedeira. E incentivar. E realmente o município poder chegar mais perto, que não tem chegado, infelizmente, com essa questão do esporte. Principalmente na periferia, nas áreas irrigadas no interior. Você, eu quero lhe agradecer. Fique à vontade para suas considerações finais. Qual o tempo? Você agora você tem 3 minutos. Calbi, Janco, Sinara, Serginho, a todos que fazem a Ponta FM, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de poder conversar com Petrolina. Agradecer aqui a presença do meu amigo, do nosso futuro prefeito, Dr. Júlio, 2025. Dizer, Calbi, aos petrolinenses que nós colocamos o nosso nome à disposição para somar, para construir uma cidade melhor para todos. Petrolina, que era apenas uma passagem para Juazeiro, ela cresceu com a força, com a contribuição dos petrolinenses que aqui nasceram ou chegaram. Preciso fazer uma referência ao nosso primeiro bispo, não do ponto de vista religioso, mas sobretudo do ponto de vista e também, mas sobretudo do ponto de vista de união, de trabalho, de percepção, de coragem. Quando ele construiu a catedral de 1924 a 1929, ele construiu a catedral com todos os petrolinenses. As pessoas carregavam as pedras na cabeça. Todas as famílias participaram. O que a gente coloca o nosso nome de Júlio, o meu, é de que é possível construir uma cidade melhor para todos. Para todas as famílias, seja no centro, na periferia, nas áreas irrigadas, na área ribeirinha, nos perímetros irrigados. É preciso que a gestão possa cuidar melhor das pessoas. O Dr. Júlio vem para cuidar melhor do homem, da criança, do jovem, seja na educação, na saúde, no social. É preciso devolver
as pessoas que estão na periferia e no interior, a autoestima delas. É preciso devolver a essas pessoas esperança de que Petrolina é possível, sim, uma cidade para todos. E, sobretudo, entender de que a gestão não pode ser só para um grupo ou para uma quantidade de pessoas. Não, eu falo isso porque eu conheço essa cidade, eu conheço do centro ao interior, eu conheço do interior para a cidade. E as pessoas, infelizmente, perderam a sua autoestima. Portanto, essa oportunidade é para devolver a Petrolina uma cidade melhor para todos.